A primeira parte não foi ouvida? Não. Então, vamos começar agora, oficialmente, essa live de hoje, domingão. Quem está aqui realmente está de parabéns, porque demonstra o seu comprometimento com você mesmo, de você melhorar, de você estar buscando mais informação para você fazer um 2021 diferente, um 2021 com resultados. Então, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é mostrar para vocês, é abrir os seus olhos para um mercado dentro da decoração que ainda é pouco concorrido, tá? E que é um mercado que é melhor para você que está começando, que você vai conseguir atrair mais clientes, você vai conseguir fechar mais projetos e, consequentemente, botar mais dinheiro no bolso. E qual é esse mercado? Esse mercado é um nicho da decoração imobiliária, que é a locação de temporada. Então, para quem é a Ana, para quem é essa aula, é para você que está começando na área da arquitetura e da decoração, que ainda não conseguiu os primeiros clientes, ou quiçá o primeiro cliente, mas também é para você que talvez já tenha mais experiência na área da decoração, mas que talvez ainda não esteja conseguindo um fluxo constante de trabalho e ter uma renda satisfatória com a decoração. Então, eu sou a Ana, corretora de imóveis, Ana Beatriz, corretora de imóveis. E eu sou a Ana Carolina, designer de interiores. E o objetivo, então, dessa aula é a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, que a gente já tem falado um pouco aqui no canal, e aí as pessoas ficam um pouco com dúvidas de como começar e de como que é o trabalho em si. As pessoas ficam muito curiosas e, geralmente, a gente faz esse tipo de aula para as nossas alunas, mas a gente está disponibilizando aqui para você que também é nossa seguidora, em que você vai conhecer um pouquinho mais, você vai se aprofundar e vai poder ter uma noção melhor de como relacionar esse novo nicho, né? De como conseguir captar clientes aí e fazer um trabalho bacana dentro da decoração de locação de temporada. E principalmente, né, dando essa oportunidade de vocês conhecerem esse mercado já 2021 batendo aí, né, as portas. Nós vivemos um ano um pouco atípico e acho que é uma grande oportunidade de vocês vislumbrarem um mercado, um oceano azul de projetos, né, que muitos profissionais da área não veem essa oportunidade, tá, gente? E assim, como a Ana falou, é uma oportunidade também da gente estar falando um pouco. As pessoas têm muita dúvida de como é o homestaging na prática, né? E aqui a ideia é a gente dar o passo a passo de um estudo de caso de um apartamento real, de um projeto de decoração para Airbnb, que é um subnicho, tá, da decoração imobiliária, que nós fizemos para um apartamento aqui no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, na zona turística, no bairro do Leblon, e a gente vai compartilhar aqui a tela com vocês, explicando cada uma dessas etapas, as soluções que a gente dá, o porquê que a gente faz dessa forma, ou porquê que a gente fez, né, sugeriu essas opções de projeto, enfim, para vocês entenderem que, na verdade, para quem já é da área da arquitetura, seja estudante ou já com uma carreira, né, com tempo de carreira, esse pode ser um trabalho que vai abrir novas portas também, tá? Pode compartilhar a tela? Posso. Deixa eu desativar aqui os comentários lá do Instagram e... A gente preparou aqui alguns slides para a gente dar uma aula assim com mais didática, mostrando fotos para vocês visualizarem. Nós somos extremamente visuais, principalmente, né, quem já é da área da arquitetura e decoração. A gente gosta de ver as coisas como são, né, mais do que ouvir a descrição do projeto. Eu acho que nada melhor, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras. Da mesma forma que os imóveis estão sendo demonstrados
mostrados através de fotos, através das plataformas, eu acho que vale a pena a gente, né, mostrar como são esses imóveis, como estavam, qual o estado que ele estava físico e o que ele se transformou. Eu acho que, mais do que tudo, a gente não vende só projetos, a gente vende soluções da transformação. E é isso que a gente ensina, tá? No nosso conteúdo. Então, vamos lá, vamos falar sobre o homestaging na prática. A aula de hoje é a decoração para Airbnb de um apartamento que a gente fez no Leblon. Bem, o primeiro slide que a gente fez é simplesmente para a gente lembrar de como esse ano potencializou o nosso contato com, não só com aplicativos, com a tecnologia do celular e com os serviços oferecidos de uma forma diferente. Então, o mundo realmente é o grande marco, ele se tornou digital, né? Muita gente que tinha medo de comprar pela internet teve que driblar esse medo, né? Porque simplesmente não podia sair de casa. Então, nós tivemos a imposição, né? Quase que, para a gente dominar essa tecnologia, conhecer novas opções de consumo, e isso, na verdade, transformou o mundo. E por que a gente está falando isso? Porque a gente está falando de uma decoração específica para Airbnb. O que é o Airbnb? Nada mais é do que uma plataforma para locação de imóveis, né? Eles não têm um imóvel sequer, né? Os imóveis, na verdade, são de outras pessoas que hospedam, né? Que aplicam nesse site, nesse aplicativo, e dali conseguem ser vistos por mais pessoas, com a possibilidade de contratação, né, mais facilmente. Então, eu acho que esse slide aqui é um conciso desse período aí e de como as coisas evoluíram de uma forma exponencial, para a gente falar o tamanho do mercado que é a decoração imobiliária e principalmente a decoração para a locação de temporada, tá? Então, para quem não sabe, o projeto Airbnb, o Airbnb é uma das plataformas, né? É uma decoração imobiliária dentro do nicho arquitetura e decoração. Então, a gente pode chamar de um subnicho a decoração imobiliária / homestaging, tá? Homestaging é o nome do método dessa técnica de decoração. E quando a gente fala o que é a locação de imóveis por temporada? Gente, imóveis, a gente está se tratando, a gente está falando de casa, estúdio, apartamento, bangalô, chalé, casa de campo, cabana, sobrado, vila, chácara, fazenda. Na verdade, se vocês abrirem um desses aplicativos, vocês vão ver uma infinidade de imóveis que existe, né, ali. São imóveis de todos os tipos. Se as pessoas antes achavam que os centros urbanos eram os que tinham maior potencial de locação de temporada, maior potencial turístico, é verdade que era assim. Porém, com esse período diferente que a gente passou, as pessoas começaram a procurar espaços de natureza, outros espaços para poder trabalhar, quer dizer, com a possibilidade de trabalhar em outros locais. Então, nós nos tornamos mais nômades, digamos assim. A gente pode estar em locais diferentes, a gente tem a possibilidade de trabalhar de locais diferentes, e isso abriu um leque imenso, inclusive como uma nova economia, tá? Uma nova economia mundial, da mesma forma que o Uber possibilitou a renda, né, por pessoas que estavam desempregadas ou até aposentados que queriam ter uma renda, ter uma função, né, ter uma renda extra, ou mesmo até uma função para não ficar em casa, né, e poder estar em contato com outras pessoas, enfim. Isso
está transformando a economia mundial, da mesma forma que a locação desses imóveis, né, está se tornando uma renda extra para muitas famílias, tá? E o que se trata a locação por temporada, né? Esse termo locação. Locação nada mais é do que um aluguel. E a temporada significa... Assim, desculpa, vai. É que queria fazer um adendo aqui em relação a isso que você falou. Que a grande diferença, eu acho que você até já ia entrar aí, né? Nessa questão da alocação de curta temporada, que é o short stay, que é o que essa plataforma era muito usada para isso. E que durante esse período, pela questão da gente conseguir estar mais flexível em relação ao lugar que a gente está ficando, que a gente está morando, ela se tornou a locação por temporada de long stay, né? De uma duração um período um pouco mais longo. Né? Sim. Então já abriu um leque maior ainda de opções, né, para essas pessoas que têm imóveis e que querem rentabilizar com esses imóveis, que querem ganhar dinheiro com isso. Eu acho que você falou bem certo, né? A temporada curta, ela acabou se estendendo um pouco mais. Tanto é que alguns trabalhos, né? A gente tem cliente que faz administração de imóveis de temporada e houve realmente uma diferenciação, um ajuste, na verdade, esses períodos, né? Até porque a parte de turismo foi toda, né, prejudicada, digamos assim, mas a necessidade da locação por um período, né, que seja um período diferente da locação convencional, que é um período de 30 meses, um período longo. Na verdade, qualquer outro período menor, né, se torna uma curta temporada ou média temporada, que foi a necessidade atual, né, desse início, desse ano que vivenciamos, tá? Mas então, só para vocês entenderem o que se trata essa decoração imobiliária, qual o objetivo? O objetivo é realmente melhorar o aspecto principal, né, o visual desses imóveis, a fim de ter fotos mais interessantes, fotos mais atraentes que vão para esses portais, porque é através dessas fotos que a gente tem a oportunidade, né, o primeiro contato, o primeiro e único praticamente contato com os imóveis, porque na verdade, quando a gente trata, né, para venda de um imóvel, normalmente a gente vai a esse imóvel, mas no caso dos imóveis de locação de temporada, é quase que uma hotelaria. Então, a gente não viaja para aquele local, a gente vai ter o contato... A gente só vai saber como que é quando chega. Quando chegar lá, quando chega, né? E aí, qual é a ideia? A gente ter fotos que realmente... né, são íntegras na apresentação do imóvel, para justamente não causar aquela decepção que muitas vezes a gente, né, quem já não vivenciou isso, se preparou para fazer uma viagem com a família nas férias, aí fez a reserva de uma pousada e quando chegou lá, aquela pousada não era bem aquilo que estava mostrando nas fotos, né? Então, eu acho que essa frustração de você não ter a foto íntegra é muito prejudicial, principalmente para esse tipo de imóvel que recebe muito review. Na verdade, os hóspedes, eles normalmente pontuam esses imóveis e deixam ali suas impressões que vão servir para outros hóspedes, né, se guiarem e terem uma noção real do que eles vão encontrar quando chegar lá. Eu acho que devo ter dado uma visão geral. E assim, eu gosto também de falar que, mas qual o tamanho desse mercado, né? Será que tem muita gente que contrata para fazer uma locação, para fazer uma decoração para esses imóveis? Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que vamos falar do Airbnb, que é uma das plataformas mais, digamos, mais famosas, assim, que as pessoas têm bastante, já se tornou, assim, o marco, né? Virou uma referência. Nem, por exemplo, o Uber. O Uber foi pioneiro, né? A primeira grande plataforma aí de compartilhamento aí de transporte
E depois vieram outras. Então, tem várias outras atualmente, né, Ana? Mas a gente está se guiando aí no Airbnb para falar só para ter alguns números para vocês terem noção de como que esse mercado cresceu nos últimos anos. Então, só para ter uma ideia, gente, em 2012 existiam 3.500 acomodações no Brasil de Airbnb. Em 2018, esse número saltou de 3.500 para 180 mil acomodações. E a gente aqui está falando de uma das plataformas. Aqui a gente enumerou algumas outras, né? O Booking.com, a House, locação de temporada, Allflats, VRBO, Trivago. Essas são algumas das plataformas, né, nacionais, internacionais e regionais que a gente pode ter acesso a esses imóveis, tá? Então, para vocês ficarem de olho nesses potenciais clientes que precisam demonstrar esses imóveis, não só demonstrar através das fotos, mas que esses imóveis estejam em condições competitivas com esse número grande de imóveis que estão nessas plataformas, né? Acho que mais importante disso, o proprietário desse imóvel, ele quer que o imóvel dele esteja num patamar que seja bem competitivo, né? E aí eu gosto de falar sempre assim, fazer esse tipo de projeto é simples, porque muitos dos nossos seguidores já são da área da arquitetura, design, decoração, e realmente já têm o pensamento projetual principal, digamos assim, a habilidade de projetar, né? Nós já adquirimos na faculdade ou em cursos técnicos, enfim, com a vivência mesmo, no caso de decoradoras e tudo. Mas o que faz, o que é necessário para você fazer um bom projeto voltado para o Airbnb? Porque no caso do Airbnb e da decoração para a locação de temporada, não basta a gente ter só a estética, tá? A estética da decoração, enfim, da paleta de cores, do estilo da decoração em si, mas a gente precisa estar atento e estudar outros pontos cruciais que vão fazer com que apresentemos soluções para esses investidores, né? Para esses proprietários de imóveis, para esses administradores de imóveis que querem, mais do que tudo, o imóvel seja melhor rentabilizado. O que isso significa, gente? Vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Mas vamos completar aqui esse pensamento, que é qual tipo de conhecimento extra você tem que ter, além do projetual, né? De ter a habilidade de projeto, para você realizar um bom projeto voltado para esse subnicho, tá? Então, o primeiro ponto é acompanhar as mudanças de comportamento e valores que estamos vivendo, e principalmente que estamos em transformação, porque essas mudanças de comportamento vão ser cruciais para as nossas visões de projeto, tá? Uma outra coisa, um outro ponto importantíssimo é conhecer como funciona o mercado imobiliário de locação, né? Que tipo de... Como acontece isso? Como esses imóveis são ranqueados nas plataformas? Que tipo de instalações ou de serviços esses imóveis devem conter? Então, tudo isso é importante que o profissional de projeto que vai atuar nesse nicho tenha esse prévio entendimento, né? Tem esse estudo, tem essa vivência, esse conhecimento, esse know-how, tá? E com tudo isso, você vai conseguir fazer um briefing certeiro para esse imóvel. E por que eu falo que o profissional vai fazer o briefing certeiro? Porque ele que vai determinar o briefing. Quando a gente faz um briefing para uma decoração de uma família, de um apartamento, de uma casa, de uma residência, para a decoração para morar, quem normalmente norteia, né, esse briefing são os clientes, é aquela família. A gente customiza o projeto para aquela família. No caso desse trabalho, nós fazemos o briefing de quem é o público ideal
que vai ser direcionado para que esse imóvel seja direcionado. Então, nós vamos estudar esse perfil, essa localidade, esse potencial turístico, enfim, desse imóvel, para a gente apresentar esse briefing de uma forma assim, tiro ao alvo, né? Na mira, tá? E mais do que isso, a gente vai conhecer e estudar o público para você fazer uma decoração adequada para fisgar, para atrair esse público específico, tá? Um outro ponto que diferencia bastante da decoração tradicional... Vamos dar um exemplo que eu acho que fica um pouco... quando a gente fala assim, mais conceitos, fica talvez um pouco difícil de vocês entenderem. Quando a gente fala de estudar o público para usar elementos na decoração que vai atrair... Então, dando exemplo desse que vocês vão ver um pouco mais na frente, que a gente usou cores alegres, cores que trazem um pouco mais do feminino. Por quê? Porque vocês vão ver que a gente chegou num briefing que esse cliente, ele estava atraindo muito homem, e grupo de homem não estava satisfazendo ele, porque grupo que vinha para futebol, etc., acaba fazendo muita bagunça e desgastando mais o imóvel. Então, ele queria atrair um público mais feminino, atrair grupos de mulheres. Então, é nesse aspecto que a gente vai trabalhar de uma forma subliminar, né, naquela decoração, que vai acabar realmente atraindo mais aquele público. Eu acho que você explicou bem. Realmente, o gênero, né, a faixa etária, são esses aspectos desse público que a gente tem que levar em consideração para a gente poder fazer uma linguagem de decoração que realmente vá cativar esse tipo de pessoa, tá? Um outro ponto crucial é conhecer a matemática do staging. Para quem não sabe, homestaging é a cenografia da casa. Então, é a decoração aplicada, né, de uma forma dia a dia. Não é uma decoração de showroom, é uma decoração de vivência, tá? É uma decoração que traz aconchego no sentido de você se sentir em casa. E eu acho que mais do que tudo é isso que esse hóspede que procura o Airbnb, não é só preço que ele está procurando, ele está procurando uma experiência nova, uma experiência de vivência daquele bairro, de um morador daquele lugar. Então, isso faz toda essa diferença também, né? E conhecer a matemática do staging é você poder propor nesse briefing o valor de investimento de decoração. Olha a responsabilidade que temos, né? Que esse profissional da decoração vai ter aqui, porque normalmente da decoração para morar, né, que o cliente chega, ele já te dá esse valor normalmente, ele já tem um valor destinado a essa decoração. Aqui, a gente faz essa matemática e chega num valor que seria o investimento ideal para aquele imóvel ter uma rentabilidade, atrair melhor esse público e ser um bom negócio. Afinal de contas, ele tem o objetivo de lucrar, gente, dar rentabilidade, lucrar com o negócio da locação de temporada, tá? E um outro ponto crucial, né, que você, mais do que nunca, agrega aqui no nosso conhecimento, são os conceitos de hotelaria e hospitalidade. Afinal de contas, né, ela é formada também em hotelaria. Então, trazer esses conceitos e ter uma visão de hospitalidade nessa decoração é super importante, né? Então, basicamente, eu tracei aqui alguns pontos que são muito importantes e que devem ser agregados e levados em consideração para se fazer um bom projeto com o objetivo da decoração para Airbnb, tá? Então, agora a gente vai passar para o estudo de caso desse apartamento em si. E aí... Aqui foram algumas fotos, né? Aqui estava até em vídeo, durante essa transformação. Então, eu fiz esse slide mais para mostrar para vocês as etapas de homestaging, tá? Muita gente pergunta, mas o homestaging envolve obra?
O homestaging, na verdade, é a decoração final. Uhum. Porém, antes dessa decoração, normalmente é necessário uma pequena reforma, uma manutenção, uma pintura de limpeza desse apartamento, né? Trocar as lâmpadas, uma série de coisas que faz parte dessa etapa prévia da montagem, da produção da decoração em si, tá? Ana, olha só, eu acho que são duas coisas que a gente até pode separar para ficar até mais claro ainda. Projeto e reforma são duas coisas diferentes, porque nesse trabalho específico você não fez um projeto, a gente fez uma reforma sem você fazer um projeto com detalhamento, né? Então eu acho que assim, o projeto é você saber, medida, né? Eu acho que engloba muito mais, porque é algo que vocês usam mais quando tem que quebrar parede, quando tem troca de piso, quando tem troca de revestimento. E nesse caso foi algo muito pontual que você conseguiu sem ter que desenhar tudo. Enfim, então tem um pouco também dessa simplicidade, até porque esse tipo de benfeitoria tem que fazer sentido na matemática do staging, tá, gente? Porque são reformas, são benfeitorias que, na realidade, a pessoa vai ter que fazer de tempo em tempo, porque esse apartamento, ele acaba ficando com um uso, né, desgastado. Então, não adianta fazer investimentos muito altos, né, colocar e obras de arte, coisas desse tipo. Tem que pensar muito na manutenção e nesse uso diário, né? Esse uso intenso desse imóvel de pessoas que às vezes, né, não tem tanto cuidado, né? Então acho que a especificação, né, principalmente do que você está envolvendo ali, do que você está colocando ali é muito importante, porque não adianta, a não ser que seja uma casa de design, enfim, num outro patamar, que eu acho que é importante também o profissional entender um ponto que normalmente no design de interiores ou na arquitetura a gente não trata desse ponto, que é justamente nivelar a decoração com o aspecto, com o padrão daquele imóvel. Isso é uma coisa que tem que estar muito alinhado. Não adianta eu fazer uma mega decoração num imóvel que está num patamar abaixo. A gente tem que seguir não só esse investimento, tá? Mas a gente tem que seguir uma linguagem e um padrão de investimento que esteja adequado e nivelado com esse imóvel. E é isso que esse conhecimento do mercado imobiliário, agregado ao nosso conhecimento prévio da arquitetura e do design, vai fazer com que a gente tenha uma visão, uma expertise diferente. Isso vai ser uma especialização, praticamente, tá? Para nós, profissionais dessa área, nós vamos ter uma visão diferenciada e a gente vai ter essas soluções também projetadas diretamente para resolver essas questões para esse cliente, tá? Então, como funciona quando a gente está projetando? Acho que é muito importante porque os nossos seguidores, as nossas alunas, elas ficam com muita dúvida em relação a como são esses passos, né? Tudo a gente fala muito na teoria, mas como é esse passo a passo? Como é o primeiro passo? O que acontece depois dessa visita do imóvel e que esse cliente procurou a gente, ou a gente, né, se encontrou de alguma forma pelas redes sociais, que hoje também é um ponto de encontro, né? Que a gente pode contar e a gente faz um bom uso disso. Muitos clientes nossos chegam através das nossas redes, daí a importância de você, como profissional, ter esse cuidado e esse trabalho bem desenvolvido com o teu diferencial, com imagens, né, bonitas dentro do seu perfil, com uma bio bem elaborada sobre o teu diferencial de trabalho, tá? E principalmente eu acho que nichar, você, né, segmentar, eu acho que vai atrair também um número maior de pessoas que vão te encontrar diante de um mundo de profissionais, né? E de
competitividade do nosso segmento de decoração, principalmente na área de interiores residenciais. A gente está falando de um nicho que é muito concorrido e que é a decoração específica para o mercado imobiliário. Já não acontece isso, são pouquíssimos profissionais especializados, então, para vocês abrirem os olhos, tá? Para esse nicho específico e, quem sabe, nichar para crescer, para poder trazer mais trabalho, né? E criar esse fluxo de projetos mais rápidos também, porque são projetos mais direcionados, são projetos mais rápidos, que esse investidor, esse proprietário, ele quer um resultado o mais rápido possível. Então, a gente cria, né, um trabalho muito mais funcional para o escritório. Ele traz renda numa velocidade maior e tira de vez aquele problema da gente ficar pensando nas contas e se a gente vai ter trabalho no mês que vem. Então, cria uma máquina de captação de clientes. Eu acho que isso que é muito importante da gente falar também para as nossas seguidoras que são da área, que estão pensando em entrar nessa área, porque é realmente um nicho muito menos concorrido do que o residencial e que traz embora a gente trabalhe com um budget, um orçamento menor ou reduzido ou mais restrito, permite um trabalho, uma finalização da produção da decoração muito melhor, né? Muito mais dominada por a gente do que, às vezes, um trabalho da área residencial que a gente acaba não produzindo até o final, por N motivos, tá? Então, é um trabalho, sim, mais completo, que traz, e mais rápido, que traz fotos melhores para o nosso portfólio e, consequência disso, vai ser atrair mais trabalhos nesse mesmo perfil. Bem, então vamos passar para o primeiro passo, que é quando a gente faz o briefing desse imóvel. Então, antes de mais nada, acho que a gente tem que identificar o tipo de imóvel, que é o apartamento, o endereço, nesse caso é o Leblon, e principalmente o potencial turístico e o potencial de Airbnb que ele tem. Isso tem que ser avaliado. Aqui, claro, é um briefing, então é uma ficha técnica concisa de tudo que foi brainstorming para a gente em algum momento, tudo que foi discutido antes das soluções efetivas, tá? Então, o tipo de staging é para locação de temporada. A ocupação do imóvel também é bom a gente relacionar. Ele estava já mobiliado e não habitado, muitas vezes, né? Isso pode acontecer o imóvel estar mobiliado e estar habitado e a gente tem que fazer intervenção com os moradores. Então, isso também é muito importante, mas para a nossa proposta de trabalho tem que levar isso em consideração, principalmente. Deixa eu fazer uma observação aqui. Ele não estava habitado, porém tem uma especificidade aí desse nicho de locação de temporada, que é a agenda do imóvel. Então, como assim, num hotel tem um número ali de reservas, um imóvel desse, que ele fica disponível nos sites, nas plataformas de locação, ele vai ter a agenda dele durante o ano e o período que ele vai estar vazio. Então, isso aí foi até um desafio para a gente, porque toda vez que a gente marcava de começar, surgia uma reserva e aí o proprietário não queria perder e colocava a reforma para frente. Então, foi aí um desafio até, né? E também a questão do tempo que ele vai ser executado, porque quando é uma obra, uma obra, né? Digo, uma pequena reforma, pode ser que em alguns casos seja só decoração mesmo, ele tem o tempo certinho que ele precisa tá pronto, né? E aí, no caso, o profissional precisa dominar isso para não causar nenhum tipo de problema para o proprietário. É muito importante a gente estar alinhado com essa agenda do imóvel, né? Porque para a gente fazer... E os prazos nesse sentido, nesse tipo de trabalho, são muito importantes. Não é como numa decoração de uma casa, se você atrasar uma semana, isso não vai ter grande diferença para esse proprietário, né, para esse seu cliente. Mas no caso do Airbnb, pode ser que já tenha um hóspede que vai chegar e vai se hospedar ali. Então, se não tiver pronto, acabou, né?
Você tem que ter o prazo como crucial, né, para desenvolver esse trabalho. Então, é um comprometimento bem grande também, né? Bem, e aí a gente passa para o outro ponto, que é a descrição desse imóvel. Então, vamos lá. Nesse caso, era um apartamento de 100 metros quadrados, com 3 dormitórios, 2 banheiros, sala com 2 ambientes, dependência completa e uma vaga de garagem. Isso é bem importante a gente ter essa descrição desse imóvel, porque também vai fazer diferença na hora de ser demonstrado do descritivo dele nas plataformas. E aí a gente chega no ponto que é o investimento para essa transformação, para esse homestaging. Na verdade, a gente costuma falar que o homestaging, ele é um investimento que se baseia, tá, num percentual de 1 a 7% do valor do imóvel. Então, é muito importante também que a gente tenha uma avaliação desse imóvel para a gente propor um valor proporcional a ele, né? Que seja condizente, né? Exatamente. Que é justamente aquela história do padrão do imóvel, o padrão da decoração, que tem que estar alinhado. Não pode estar um abaixo do outro, porque não vai funcionar. Vou dar um exemplo prático disso. Não adianta você fazer uma reforma, uma benfeitoria de 200 mil no imóvel que vale 200 mil, porque o retorno daquele investimento que aquele proprietário vai ter, praticamente sim, é muito difícil. Ele não vai ter aquele retorno, ele não vai conseguir aquele dinheiro de volta, né? Então, ela precisa ser proporcional ao valor do imóvel, né? E ao padrão daquele imóvel. Talvez muitos profissionais, né, até com vivência, tenham um pouco de dificuldade em estabelecer e traçar essas prioridades de investimento, né, de custos dessa transformação. E tá aí a importância de você se especializar também para não fazer exatamente isso, você propor um valor errado e o cliente não ter o retorno desse investimento num prazo, né, de médio prazo, que é normalmente o que a gente prevê. E uma outra característica também importante, além do padrão, é a questão da localização, que a gente até vai falar um pouquinho mais, né, na frente, que é você também não fazer uma proposta que seja totalmente inadequada para o tipo vamos dizer, de hotelaria que vai ser utilizada ali naquele local, né? E então, a gente já está até avançada, né? Já demos esse panorama inicial que é importante, tá? Para você que está querendo adentrar nesse oceano azul, você tem que ter essas informações muito claras, porque mesmo que você seja já da área, né? Muitas pessoas não têm essa noção do que se trata essa decoração imobiliária, esses conceitos de marketing imobiliário que você tem que agregar, dominar e juntar com seu conhecimento projetual, tá, gente? Agora a gente vai entrar na parte que é boa, que é realmente as soluções de projeto, tá? E aqui, por último, é a questão do público-alvo, como a Ana já falou. Esse proprietário, ele queria, de alguma forma, atrair mais mulheres. Ele recebia muitos grupos de homens, de jovens, né, que não tinham tanto cuidado, e a gente sabe que, normalmente, as mulheres são mais cuidadosas, tá? E aí, com isso, ele teria uma manutenção menor a médio e longo prazo desse imóvel, tá? Então, essa daqui é uma das fotos do depois, de como ficou esse imóvel, onde vocês podem ver essa decoração um pouco mais feminina, né, com as cores que a gente utilizou, com os elementos da decoração em si, tá? Que também é interessante vocês saberem sobre os elementos subliminares, na verdade, que são elementos na decoração que vão ajudar a atrair mais esse público, tá? E aqui eu acho que é interessante para vocês verem que as intervenções foram pequenas, tá? Foram em termos de cores, a gente optou, e principalmente a gente manteve a história do imóvel.
esse imóvel tinha um histórico do proprietário ter tido uma locadora, uma videolocadora, né? Quem é novo aí talvez nem saiba o que é isso, né? A gente denuncia a nossa idade. E aí, na verdade, essas estantes são preenchidas totalmente com DVDs de filmes, né, que ele alugava nessa locadora. E a gente manteve essa característica como até um ponto de atração desse imóvel, tá? Então, esse corredor passou a ser até instagramável para as pessoas, né, para os hóspedes dele. E a gente, no fundo do corredor, a gente colocou uma cor, assim, nesse corredor bem forte, e fizemos um quadro onde esses hóspedes podem deixar ali um recadinho, tá? Ou um recado, ou algum ponto turístico que eles gostaram, alguma observação que eles agregam ali, ou fotos, e se tornou um local instagramável para esses hóspedes, tá? E aqui, importante também, nesse processo que a gente também participa, que é administrar, né, gerenciar essas fotos, dirigir essas fotos com o fotógrafo, a gente também introduzir algumas fotos da região que vão vender melhor a localização desse imóvel para quem está procurando um imóvel numa região que seja perto do metrô, próximo à praia, enfim, qual atrativo próximo ele tem, que você pode também se aproveitar disso para introduzir na seleção de fotos que vão para as plataformas. Deixa eu só fazer até uma observação rápida, Ana, que tem essa questão do tempo que a pessoa passa, o usuário da internet, ele passa olhando as fotos e olhando a descrição. Então, o que a gente procura ter? Ter os elementos mais importantes daquele imóvel visualmente que vá atrair aquela pessoa, aquele usuário que está ali olhando um monte de imóvel. E quem já fez isso, né? E aí, provavelmente a maioria, se você já procurou hotel, se você já procurou alguma acomodação de Airbnb ou alguma plataforma similar, vocês veem como que é difícil. Às vezes, se você vai escolher um lugar para você ficar, você pode ficar o dia inteiro ali procurando. Então, a gente trazer esses elementos que a pessoa consiga identificar de uma forma mais rápida é a grande sacada, o grande valor, né, de você como profissional de homestaging. Porque ao dirigir essa foto, você tem que estar atento ao que o fotógrafo está fazendo, se ele tirou, se ele não tirou, se a foto ficou legal, se não ficou. E você, nesse caso, e o que a gente sempre sugere de estar contratando fotógrafos profissionais, o que a gente usou nesse caso, inclusive, faz muita foto para locação de temporada, e isso é muito legal porque acaba dando para a gente também uma segurança de que naquele dia a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo de causar essa atratividade, né, de captar os pontos fortes do imóvel. Isso aí. E como a gente falou lá anteriormente, qual é o objetivo principal desse proprietário que está fazendo esse trabalho, que chama um decorador, um arquiteto, um designer para fazer uma decoração específica nesse imóvel, para melhorar esse imóvel? O objetivo dele, gente, é rentabilizar esse imóvel, é realmente efetivar essas, né, locações. E quais são os fatores que fazem com que a gente meça essa rentabilidade? Primeiro lugar, a taxa de ocupação, ou seja, durante o ano, qual é a agenda, né, os períodos que vão ser locados. Quanto mais ele estiver locado, mais entra grana para esse profissional. Então, de 365 dias do ano, quantos dias aquele imóvel vai estar alocado? E aí, o outro fator, para complementar aí, é o fator da diária, valor da diária, na verdade, que o que leva a esse valor da diária. É claro que ele acaba sendo ajustado por imóveis similares, mas quando você traz o design e agrega isso a esse imóvel, com certeza você está agregando um percentual também no valor dessa diária. E com certeza, com um trabalho bem realizado,
você também está integrando instalações ou oferecendo melhores equipamentos e melhores equipagens daquele imóvel que vão traduzir diretamente nesse valor da diária, tá? Com certeza. Aí a gente pode até também trazer aí os aspectos da hotelaria, né? Uma estrela é o quê? É aquele hotel que é mais simples, que você não sabe se a água vai estar quente ou se vai estar fria, né? O hotel não tem piscina, o hotel não tem vários benefícios, né? E a questão do design também faz com que agregue valor e que possa cobrar uma taxa mais alta, né? Então, a gente tem, assim, dados específicos, inclusive o proprietário desse imóvel já compartilhou com a gente dados que ele tem de imóveis que são apartamentos no mesmo prédio, sendo que um está decorado e o outro não está tão bem decorado, e que ele consegue não só aumentar o valor da diária, mas ele consegue uma taxa de ocupação durante aquele ano muito maior. Exatamente. E aí, aqui a gente vai começar um pouco falando das soluções de projeto que a gente deu, tá? Eu acho que é muito importante essa foto do antes, essa primeira foto, que era justamente a foto de quando eu entro no apartamento, né? Então, eu tenho a porta de entrada do apartamento e eu me deparava com uma cama de solteiro. Logo atrás tinha um ambiente de estar com uma TV. E ao lado, do lado esquerdo, vocês já conseguem ver um pedaço, né? A cadeira com um pedaço da mesa de jantar, tá? Então, era essa imagem que a gente tinha, era essa primeira situação que a gente tinha quando chegava nesse imóvel, tá? Uma cama, você se deparava direto com uma cama, né? Essa era a primeira impressão, né? Exatamente. E aí, uma outra foto desse ambiente de estar, um ambiente com uma cortina bem escura. Vocês já conseguem aqui visualizar muito escuro esse ambiente, né? Assim, algumas características: escuro, antiquado, sujo, inclusive, porque as paredes, a pintura estava bem desgastada. Uma coisa importante também, Ana, de falar, que eu acho que a gente não falou ainda, é que os reviews, na verdade, eles dão muita informação para a gente do que realmente é importante a gente melhorar naquele imóvel. E o aspecto em geral, as reclamações em geral que esse imóvel tinha, era de manutenção, era de dizer que estava velho, dizer que as maçanetas já não funcionavam direito, rodapé sujo. Então, assim, de uma maneira geral, a gente precisava melhorar essa primeira impressão, esse aspecto inicial aí que a pessoa tinha, né? Uhum. E com certeza é uma característica de imóveis mais antigos, dessa época principalmente, eles serem mais escuros, né? Cortinas mais pesadas. Essa era até persiana, mas a gente vê muito imóvel na zona sul do Rio que tem essa característica. E aí aqui a gente já vê a estante, né? Esse armário, louceiro que existe no apartamento. Ficava ao fundo da mesa da sala de jantar, tá? Você vê que realmente essas fotos foram tiradas durante o dia e ficaram fotos muito escuras, tá? Aqui já é uma imagem dessa sala, desse ambiente da TV, de estar, do depois. Então, vocês veem que é uma sala que ficou mais clara, mais iluminada, simplesmente pelo fato da gente também estar trazendo os principais conceitos do homestaging, tá? A gente chama dos pilares principais, que é a questão da luz, da cor e do espaço. Esses 3 pilares são fundamentais nesse tipo de trabalho, que a gente tem uma decoração, um design mais simplificado, até porque o investimento que a gente tem é restrito. Então, a gente tem que dar prioridades a esses investimentos para que eles tenham um impacto visual para transformar o imóvel, principalmente nesses aspectos, né? Da luz, do espaço, trazer mais luz, a gente traz também mais espaço e principalmente com o uso das cores mais neutras, tá? Então, aqui vocês vejam que o parquet do piso continuou,
O REC da TV é o mesmo, mas a gente trocou a cortina, inseriu elementos de decoração e, principalmente, agora a gente pode falar de um elemento subliminar, a rede. Porque a rede fala muito mais do que 1000 palavras. Ela está demonstrando um ambiente relax, uma atmosfera carioca. Então, você trazer alguns elementos pontuais podem demonstrar muito mais do que um descritivo para esse hóspede, tá? Ela já leva ela ao imaginar ela naquela situação, né? De férias, de relax, exatamente, tá? E aqui a gente reorganizou os elementos decorativos da estante, incluindo alguns elementos também femininos, porque era disso que a gente queria, né? Era esse público que a gente queria atrair. Trazendo mais um pouquinho de cor também. Trazendo um pouquinho cores, né, pontuais. E agora, para vocês terem uma ideia, a porta de entrada que a gente vê aqui ao lado da estante ficou em primeiro plano a mesa de jantar. Vocês podem observar que naquela imagem... Você passou. Não, essa aqui. Tá. Essa daqui é a mesma imagem de quando a gente entra no apartamento, né? A gente tem em primeiro plano a mesa de jantar, no segundo, ao fundo, a gente tem a parte de estar e a parte da cama, que é uma cama extra, né? Principalmente a gente leva muito em consideração o número de leitos, o número de acomodações que esse imóvel vai ter, vai gerar. Porque isso vai influenciar no valor da diária, tá? E vai acabar atraindo também o público de grupos, que é, no caso, que ele queria. Então, essa cama, que é uma cama com uma bicama, ela, para o proprietário, era super necessária. Então, nós, além de, né, além da gente manter essa cama, a gente só deslocou, então assim, um layout, a gente, né, tem que trabalhar da melhor forma possível, porque essa organização desse espaço vai trazer essas sensações melhores, né, de circulação, de espaço mesmo. E a gente não só deixou a cama melhor posicionada, mas também trocou o sofá e trouxe a opção do sofá-cama. Então, ele conseguiu ter mais acomodações no imóvel, tá? Então, olha só como é importante a gente, primeiro, né, definir esse público para a gente pontuar o número de camas e aí vai evoluindo todo o trabalho, tá, gente? Bem, então aqui as fotos do antes, a gente repetindo, né? E as fotos do depois. Aqui a gente já vê que a gente clareou, usou bastante branco, deixou tudo bem claro. E aí, mais os elementos subliminares, né? Aqui a gente tem um livro do Rio, tem alguns livros ou livretos turísticos. Isso faz total diferença, tá? Além disso, a iluminação, a luz, né? Tanto a natural pela janela, trocando a persiana, como a luz artificial foi melhor pensada, foi refeita nesse projeto. Aqui a gente já parte para o quarto. E uma outra observação é que aquela luminária foi reaproveitada. A luminária que era da sala de jantar, a gente colocou na lateral do ambiente de estar, trazendo um pouco mais de aconchego para um clima mais aconchegante naquele espaço. E aqui, como era antes esse quarto, né? Ele tinha à disposição de uma cama de casal e uma cama de solteiro, tá? Com um ambiente também bem escuro, bem escurecido, e esse cliente, né? Porque esse imóvel já estava na locação de temporada, ele não tinha tanta preocupação, por exemplo, com a roupa de cama, enfim, tá? Ele tinha, sim, já cuidado com ventilador, TV, ar-condicionado, que são itens de equipagem que fazem diferença também para esse cliente, para esse hóspede que vai escolher, né? Se ele vem para o verão do Rio de Janeiro, ele vai querer quartos que sejam
que tenham ar-condicionado. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, vocês vejam, gente, que a nossa intervenção aqui, qual foi? Principalmente, né, as cores e o enxoval, que faz todo o impacto num quarto, né? 80% de um quarto são as camas. Quando a gente entra num hotel, o que a gente faz primeiro é realmente ver se aquela cama é confortável o suficiente, né? E assim ela fica muito mais atrativa, tá? E aí a gente unificou essa paleta de cores também para ter uma A gente unidade. deu também, é importante falar, de humanizar, né? Você vê que naquela outra foto não tinha uma planta, não tinha nada ali. Então fica mais difícil para a pessoa que está só zapeando, né? Só olhando ali fotos na internet, dela conseguir se visualizar ali e ter uma boa impressão do imóvel. Nessa segunda foto, abaixa aí, por favor. Já é diferente, já tem quadro, já tem planta, né? Já tem uma cama muito mais agradável. A questão da cabeceira também, eu acho que é uma coisa importante, porque não só dá um pouquinho mais de conforto para a pessoa, para o usuário, mas ela também diminui a questão da manutenção, porque quando não tem cabeceira, tem uma tendência da parede ficar muito mais suja, e enfim, acaba que prejudica, né, nesse sentido também o imóvel. E aí a gente tem a leitura real do homestaging. Acho que mais do que falar com palavras, o que é o homestaging? O homestaging é justamente isso, uma decoração simplificada que faz toda a diferença, principalmente nessas fotos, porque não tem como se comparar, e aí a gente não está falando de um design super elaborado, mas a gente está falando de uma grande diferença de um espaço para o outro. E é isso que é importante, porque quando a gente faz isso, se você for, né, analisar ou criticar, por exemplo, analisar de uma forma mais crítica, por exemplo, esse design, não é o caso. O caso é o potencial de melhora que a gente trouxe para esses espaços, tá, gente? Aqui... Principalmente com um budget, com orçamento pequeno, que foi o caso desse imóvel, tá? E aqui foi o segundo quarto, que também tinha uma cama de casal e uma cama de solteiro, que ficava na frente do ar-condicionado. E a gente propôs trazer esse layout, valorizando essa cama de casal com uma cabeceira, né? E conseguimos convencer esse cliente a deixar esse quarto de casal com a possibilidade de se ajustar mais uma cama aqui, né? Uma cama extra. Então, uma decoração muito simples, mas trazendo os aspectos da luz, né? Da cor mais suave e mais adequada. E, assim, um diferencial que a gente tem, principalmente do homestaging para locação de temporada, diferente da venda, tá? E aí a gente está falando, assim, mais detalhadamente do homestaging, dessa técnica voltada para esse tipo de decoração, que é o seguinte: na decoração de locação de temporada, um dos aspectos é a experiência que esse usuário quer ter, esse hóspede quer ter nessas férias. Então, ele admite ter cores mais vibrantes, né? Ter peças mais impactantes ou coisas pouco menos convencionais, exatamente. Mais ousadia. Você pode trazer cores mais marcantes, enfim, tá? Tecidos diferenciados, padronagens. Esse hóspede, ele vê isso com os bons olhos, tá? Aqui uma foto do antes do banheiro e a gente tem a foto do depois. Pouca intervenção, mas a gente trouxe os amenities em primeiro plano, tá? Substituímos toda a parte de enxoval de toalhas e roupa de cama, porque, né, optamos em investir em peças de hotelaria, em peças de uma qualidade melhor, tá? Que fosse realmente fazer a diferença aí na experiência que o hóspede vai ter ali. Exatamente. E como era um apartamento, tinha a parte que era da lavanderia ou área de serviço, como a gente chama aqui no Rio.
E a gente, na verdade, fez uma adaptação desse móvel de modo que a máquina de lavar, né, lava e seca, fosse incorporada no ambiente da cozinha, que seria um ambiente também bem funcional, tá? Então, a gente fez deixou alguns elementos também, por exemplo, para foto, né? Aqui tem um conjunto de caipirinha, né? Uma tábua com os limões. Então, isso também vai trazendo a memória desse usuário, né? O que ele quer sentir, o que ele quer experimentar e vivenciar nessa estada no Rio de Janeiro que ele vai fazer. Posso fazer uma observação disso aí? Que eu acho que teve um aspecto importante que eu também trazer a questão da funcionalidade. Nesse caso, como ele precisava da área de serviço para guardar outros itens de outros imóveis que ele tem também, a gente fechou essa parte da cozinha que dava para a área de serviço e a gente conseguiu trazer aí essa solução para ele, que com certeza foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, não deixar de lado a experiência aí do usuário colocando essa máquina de lavar. E eu acho que para muitas pessoas isso pode parecer estranho, mas para o estrangeiro não é tão estranho assim. Por quê? Porque em muitos lugares frios, a máquina de lavar, ela lava seca, né? Ela tem essa dupla função, porque é difícil no frio de secar a roupa, né? No varal. E então ele já está acostumado, e ele está acostumado, às vezes, que essa máquina seja no banheiro, seja perto da cozinha. Então ele já está acostumado com isso, e é muito o público dele também, né? Ele tem muito hóspede estrangeiro. Então a gente trazer aí essa questão, e foi uma solução que a gente trouxe para ele, né? Que ele não tinha pensado, e que ele gostou bastante e acabou fazendo esse investimento aí alto para poder trazer esse conforto para os hóspedes. Eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente projeta, a gente trazer essa visão diferenciada, pensar nesse hóspede, porque culturalmente pode ser uma cultura diferente da nossa. Então, acho que investir nessa pesquisa do comportamento, dos valores e esse estudo desse público-alvo faz a gente justificar essas soluções que a gente dá, a partir do momento que a gente incorpora uma máquina, né, lava e seca na cozinha, que para muitos pode parecer uma coisa bem estranha, mas a gente percebe que para esses hóspedes estrangeiros isso era uma comodidade a mais, que eles, na verdade, já estavam acostumados, né? Então, assim, daí a importância de você também não se fechar numa característica própria, né? Você tem que ver dos pontos de vista diferenciados que a gente pode tá deixando de lado, tá deixando um público de lado que vai realmente ter uma visão e vai querer fazer essa contratação, né? Essa alocação. Eu acho que, para finalizar, para fechar, os pontos fortes que a gente, né, pode apontar, não só nesse trabalho, mas também no aspecto de projeto de Airbnb, que são a questão da originalidade. Então, é possível você ser criativo, né? Tem que ser criativo gastando menos, digamos assim, porque o seu orçamento vai estar limitado. Você tem que trazer originalidade, mas funcionalidade, né? Principalmente. E também pensar, claro, nessa manutenção, porque, de repente, quando a gente faz para decoração para morar, não é uma coisa que a gente traz tanto, isso tão forte, né? A questão do conforto, do equipamento e, principalmente, a decoração como um item de conforto, porque quando a gente faz o homestaging, essa cenografia da casa, a hortinha na cozinha, enfim, a bandeja de caipirinha para foto, e que esse hóspede possa também ter esses limões à mão dele ali na recepção dele, né? No check-in dele, a gente também indica que o anfitrião possa ter um kit de boas-vindas para esse hóspede, que com certeza vai render boas reviews lá nas plataformas para ele, tá?
e fazer com que a experiência seja uma experiência única, né? Exatamente. A questão do convívio é um ponto forte, por isso a gente também trouxe, principalmente nos ambientes sociáveis, né? Um aspecto e um investimento maior na decoração, como sugerimos a troca do sofá, que estava extremamente desgastado, dando também justamente a possibilidade desses hóspedes virem procurar, porque quando eles vêm em grupo, o que eles querem é espaços que possam ser socializáveis. E aí você trazer esse aspecto e priorizar esses cômodos, né, como maior importância. A questão da experiência única, que você já falou, que é uma coisa que a gente tem que considerar. A questão da privacidade também, porque, afinal de contas, é uma casa, mas você tem os quartos independentes. E não esquecer que quanto, né, maior acomodações, melhor para rentabilizar esse imóvel, melhores os grupos. Isso aumenta essa possibilidade, essa descrição desse imóvel, ele fica mais atraente, né, para esse hóspede. E vamos acabando por aqui essa aula, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o tamanho desse mercado, tá? E deixa aqui o comentário do que vocês acharam. E importante, né? Dá o seu like, dá o coraçãozinho se você gostou. Vocês salvarem para vocês poderem voltar e buscar informações que tenham sido valiosas para vocês. E, claro, se você tem alguma amiga que você lembrou que pode se beneficiar desse tipo de informação, aproveita e manda lá o alguma arquiteta, alguma designer que está sempre reclamando que não tem cliente, vai ver que ela está procurando no lugar errado, porque a gente tem um oceano azul de projetos para a gente poder trabalhar, tá? No mercado gigantesco aí e assim, além de gigantesco, com alta possibilidade de crescimento, principalmente para o ano que vem, que vai ser, né, lançada e vai estar acessível a vacina, então o nosso turismo vai voltar, então nós temos que também estar preparados para poder atender esse público. Então, se você gostou, dá o like, né, e segue no YouTube também para ser notificado das nossas próximas aulas, tá? Então é isso, gente, um bom final de domingo para vocês e até terça-feira, 12h12, quando é a nossa próxima live. Tchau, tchau.